né? Mas que foi um tempo para muita reflexão. Enfim, nós vamos abrir a Bíblia agora em Eclesiastes capítulo 2. Eu estou acelerado hoje, não sei o que houve, que eu estou pilhado, né? Estou legal. Então, Eclesiastes capítulo 2, animadão. Nós vamos para o versículo 10, Eclesiastes 2, 10. Prestem atenção, meus irmãos, nas palavras desse texto, porque quando eu li, eu confesso, quando eu li esse texto, nas primeiras vezes que eu li, já tem bastante tempo, e até hoje esse texto que eu leio, eu fico, irmã Marilene, eu fico espantado. Confesso que eu fico assim, tocado com esse texto. Eu falei, irmã Marilene, estou com saudade de ver a senhora, agora eu estou vendo a senhora aí, né? Eclesiastes 2,10 diz: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em tudo, na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Meus irmãos, que Deus nos dê sabedoria para entender essa palavra. Amém? Meus queridos irmãos, o tema da mensagem dessa noite é o que realmente satisfaz. Se a gente olhar esse texto do capítulo 2 de Eclesiastes, a gente vai ver que ele é impressionante. Esse texto é impressionante, porque ele narra, o autor vai falando daquilo que aconteceu na vida dele, que ele produziu, e diz aqui, com o esforço do trabalho dele. Ele vai dizer aquilo que ele fez, e que ele se dedicou, e que ele teve êxito, e que ele conseguiu. Coisa boa é a gente fazer algo que deseja, um trabalho, e prosperar naquilo, né? Ele teve isso. E ele consegue desenvolver riqueza, ele consegue desenvolver prosperidade ao extremo. Foi um dos mais ricos de sua época, mais do que seus antecessores, um homem muito sábio. Ele consegue, meus irmãos, experimentar todo o requinte, todo o luxo. Esse homem, ele descreve isso no capítulo 2. Ele consegue aquilo que todos nós sonhamos, materialmente falando. Ele era assim, muito eficaz, muito competente naquilo que ele fazia, e fez. Ele teve prazer, ele teve festa, ele teve alegria, ele teve luxo, ele teve riqueza, ele teve riqueza, ele teve riqueza e ele teve riqueza. Assim foi esse homem. E a gente pode multiplicar a palavra riqueza por 10 que ele teve. E não foi só pelo fato dele ser herdeiro de um trono, mas foi pelo fato de ser competente mesmo, de ser sábio, de ser bom. O cara era bom naquilo que ele fazia, em tudo que ele botava a mão dava certo. E no final das contas, depois dele conseguir todo o êxito que ele conseguiu, êxito esse que nós nos contentaríamos só com uma fraçãozinha. Eu já ficaria satisfeito se eu conseguisse uma pequena parcela daquilo que esse homem conseguiu, uma fração, algo mínimo do que ele conseguiu. Eu me julgaria o homem realizado, materialmente falando, né? Eu estou falando aqui materialmente, e eu vou dizer por que eu estou falando materialmente. Porque aquilo que a gente sonha quando pensa em profissão, aquilo que a gente sonha quando pensa em empreendedorismo, aquilo que a gente sonha quando pensa em comércio, aquilo que a gente sonha quando pensa num serviço bem realizado e que gerou lucro, ele teve. Mas ele chega no final das contas e fala assim, inútil, foi como correr atrás do vento. E agora? Se esse cara
não ficou satisfeito com o que ele conseguiu, quem ficará? Qual o problema dele? Se ele estivesse falando isso para mim, eu conversando comigo e me dissesse isso, eu ia falar, pô, cara, qual é o teu problema? Você está maluco? Você não pode estar dentro da tua razão? Porque todo mundo persegue isso. E ele diz que perseguir isso é como correr atrás do vento. Aí eu fiquei confuso quando li esse texto, né? Porque no domingo passado, não sei se vocês lembram, eu lembro, mas não sei se vocês lembram, no domingo passado a mensagem foi aqui à noite, eu disse que passa rápido demais, lembra? Passa rápido demais, então a gente tem que aproveitar a oportunidade. Quantas oportunidades de abraço você teve e não aproveitou? Aí veio a pandemia, você não pôde abraçar, a pessoa ficou numa casa, você ficou na outra, seu amigo, você não teve como abraçar ele. Às vezes morreu alguém da família e ele precisava de um abraço, você não pôde ir lá dar um abraço. Aconteceu comigo, eu não pude receber um abraço no momento que eu perdi uma pessoa importante, sozinho dentro de casa, contaminado com Covid, não podia abraçar ninguém. Mas eu, como sou um ser abraçante, não me arrependo, porque sempre abracei, vocês sabem disso, né? Eu abraço todo mundo. E eu falei, passa rápido demais. Eu falei, beijem, porque passa rápido demais. É hora de beijar, gente. Vamos beijar, porque passa rápido demais. As oportunidades da vida, o cafezinho, passa rápido demais. Vamos tomar um café junto. O retiro, lembra do passeio que você perdeu? Lembra daquele passeio das mulheres que você não foi? Ah, eu estou cansada, não vou. Passou rápido demais. Agora, se tivesse um passeio, você ia ser a primeira da fila, né? Pois é, passa rápido demais. E eu falei de aproveitar as oportunidades, lembra? Mas esse texto aqui vai me trazer o complemento daquela mensagem de domingo passado. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que uma completa a outra. Porque a mensagem de domingo passado, o Cláudio ainda vai botar lá no Facebook. E quando vocês analisarem uma e a outra, vocês vão ver que uma continua a outra. Uma é continuidade, uma é a parte A e a outra é a parte B. Porque o que realmente satisfaz. E a gente viu que a gente precisa aproveitar as oportunidades de desfrutar a vida. Desfrutar a vida e não perder as oportunidades. Mas aqui ele vai me completar dizendo que existe uma condição essencial para que o desfrutar a vida seja algo que realmente satisfaz. O que realmente satisfaz. Esse homem teve tudo o que as pessoas sonham em ter. Quando chega no final do ano, tem a Mega Sena da Virada. Não tem aí a Mega Sena da Virada? Que eles lançam aí um prêmio enorme. Então, todo mundo que joga fica especulando, poxa, se eu ganhar, eu vejo isso lá no trabalho, acontece muito. Se eu ganhar, eu vou fazer isso. Se eu ganhar, eu vou ficar feliz. Se eu ganhar, eu vou me realizar. Né? Todo mundo fala isso. Esse homem, ele tinha muitas megas da virada na conta dele. Se é que eu posso falar isso. Porque ele era riquíssimo. Mas ainda assim, ele não estava satisfeito. Ainda assim, ele terminou a vida dizendo canseira e enfado. Em algumas Bíblias, vocês vão ver o livro de Eclesiastes repetindo, vaidades de vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é canseira de espírito. Tudo é enfado. É um homem que, ele diz, no texto do capítulo 2, ele se permitiu aproveitar tudo o que a vida pode oferecer de bom. E ainda assim disse que tudo é vaidade. Como é que você, diria eu para Salomão, como é que você ficou um cara tão amargurado para dizer isso? Por que você está tão mal-humorado? Porque ele está aqui no texto, ele está mal-humorado. Eu desafio você a pegar o capítulo 2 em casa e ler. Eclesiastes 2. Por que ele está mal-humorado? Porque Eclesiastes, né, esse livro que o autor aqui descreve, ele chega à conclusão de que aquelas coisas não davam plena satisfação a ele. Por que será? Por que será? Porque, se vocês olharem, existem pessoas que são muito, mas muito de sucesso aparente
e se matam. Por que será? Pessoas que têm assim, fama como ele, porque ele era famoso, ele era uma celebridade, ele era rico. No nosso tempo, no século 21, tem pessoas assim que estão com a cara, nesse momento, enfiada na droga, se matando. Alguns morrem de overdose aí. De vez em quando você fica sabendo de um grande cantor, de um vocalista de uma banda, de um empresário que pôs fim à própria vida. Pôs fim à própria vida. Por quê? Se ele tem tudo que todos sonham. Por que será? Porque o enfado chega nessa pessoa, e o enfado chega, essa canseira da alma, chega de tal forma que a pessoa despreza a vida. Alguns desprezam a vida. Por quê? A primeira coisa, né, que o próprio autor de Eclesiastes explica, né, e o livro está na Bíblia, não é à toa, e esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo para nos revelar coisas importantes para hoje, não é à toa, ele dá a resposta. A primeira resposta é sobre o ponto de vista. Tem problema em ser famoso? Não. Não tem problema em ser famoso. Qual o problema de ser famoso? É só ser reconhecido. Às vezes as pessoas importunando na rua, né? Os atores, jogadores de futebol não podem ir em todos os lugares, né? As celebridades não podem ir em todos os lugares, porque se vão, ficam sendo incomodados para fazer selfie, né? Para tirar foto junto. Eu conheço uma pessoa que gosta de... e a fulana ali no Barra Shopping famoso vai lá e tira foto. Eu conheço. Tem problema em ser famoso. Tem problema em ter dinheiro? Dinheiro não traz a felicidade. Alguns dizem, tá legal, me dá o seu e seja feliz. Né? Não tem isso? Não tem problema em ter dinheiro. Ter riqueza não é problema. Não é. Todo mundo aqui queria ter dinheiro, porque dinheiro traz conforto. O amor ao dinheiro é um problema, mas o ter dinheiro não. Na Bíblia tem alguns servos de Deus que eram ricos. A maioria era pobre, muito pobre, mas alguns eram ricos. Não tem problema em ter dinheiro. Tem problema em ter bens? Tem problema em ter uma casa confortável? Não tem problema. Tem problema em ser servo de Jesus e ter dinheiro? Não tem problema. Você está com grana no banco, mas você fala, poxa, eu quero ser servo de Deus. Não tem problema eu ter dinheiro no banco? Não tem problema, você pode ser. A Bíblia tem alguns casos assim. O problema é o ponto de vista. E aqui ele explica. Olha só, se vocês olharem a última frase do versículo 11 e olharem no livro de Eclesiastes quantas vezes essa frase se repete, vocês vão logo destacá-la. A frase daquilo que acontece debaixo do sol. Esse é o ponto de vista. O ponto de vista de tratar a vida como limitada a essa existência. Olhar aquilo que se tem como se fosse o objetivo da vida. Olhar os bens como se fossem você, a sua vida consistisse naquilo. Jesus mesmo falou que uma pessoa, um ser humano, não é a mesma coisa daquilo que ela possui. Ou seja, a vida de uma pessoa não consiste naquilo que ela tem. E esse é um problema, as pessoas colocarem o objetivo da sua vida em coisas. E quando essas coisas, no final das contas, não satisfazem, há esse desabafo aqui, é correr atrás do vento. Nós ficaremos confusos, nós perderemos a esperança, aliás, não teremos esperança nenhuma. Se nós olharmos essa vida aqui como sendo o fim em si mesma, acabou, gente. Acabou. Porque pensa comigo, se a nossa vida consistir somente nesses anos, poucos anos que a gente passa aqui, não tem razão. Eu hoje estou completando, não parece, eu sei que não parece, eu estou completando 54 anos, e antes que algum engraçadinho fale, não parece não, parece 60,
Eu já vou dizer, não parece que eu estou completando 54, parece que eu estou completando 45. É minha opinião, ninguém tem nada com isso. O fato é que eu olho para trás, eu me vejo na idade do Samuel, do Davi, do Christian. Era ontem que eu estava casando aqui na igreja. Aliás, eu coloquei minhas fotos de casamento em alguns lugares aí, o pessoal ficou olhando, caramba, como ele era bonito, né? Coloquei lá. Foi ontem, gente, quando eu olhava aquelas fotos, eu via, era ontem. E o tempo está voando, passando, acelerado. Daqui a pouco eu vou partir. Eu falo daqui a pouco porque é rápido. E se em minha vida um ser como eu, um ser como você, complexo, inteligente, magnífico, você é uma pessoa, uma criatura magnífica. Se você olhar a sua vida como consistindo apenas nessa existência, ou nas coisas que essa existência nos traz, é correr atrás do vento. Não tem sentido. Pensa comigo, não tem sentido. E a Bíblia me mostra que não tem. Então, o que esse autor está me sinalizando aqui é que tudo que acontece debaixo do céu ou debaixo do sol, tudo que acontece nesse plano da materialidade, não é um fim em si mesmo. A nossa vida é uma eternidade pela frente. A nossa vida é mais do que isso aqui. A nossa esperança é mais, porque se não olharmos dessa maneira, é desesperador. Não vale a pena amanhã acordar cedo para trabalhar. Fala sério, não vale não. Não vale a pena tocar a vida. Não vale a pena rir, não vale a pena brincar, porque tudo o que acontece se limita apenas a esse plano. Não foi isso que Deus projetou para a gente. Foi algo muito maior. Foi algo muito mais amplo. Foi algo muito mais esperançoso. Foi algo muito mais maravilhoso. Foi o que Deus nos trouxe, nos deu, nos presenteou. A gente precisa aprender a dar a amplitude que a vida tem. Tem problema em correr atrás do sucesso no trabalho? Claro que não. Tem problema em se esforçar para ter êxito? Claro que não. Tem problema em querer ganhar dinheiro e esse dinheiro me trazer conforto e eu poder abençoar outras pessoas? Claro que não. O único problema é achar que a vida consiste nisso. Porque se for isso, nós não passamos de dinossauro, meus irmãos, que está nesse mundo esperando o meteoro cair. Para dizimar tudo, para acabar com tudo. Espera o meteoro para derrubar tudo. Porque a vida não tem sentido se for assim. É isso que o autor está falando. Ele está falando como quem diz assim, olha, vocês querem sucesso? Eu tive. Vocês querem dinheiro? Eu tive. Vocês querem fama? Eu tive. Vocês querem desfrute material? Vocês querem prazer? Eu tive. Mas debaixo do sol isso tudo é inútil. Ou seja, sob o ponto de vista de quem só vive para isso, não valeu a pena. É isso que ele está falando. Então, quando eu falei domingo passado que passa rápido demais, que a gente precisa aproveitar as oportunidades, é fazer isso com um olho aqui e outro na eternidade. É fazer isso aqui nesse mundo, nessa dimensão material, mas com a consciência de que a gente, na verdade, está numa jornada juntos para a eternidade. É por isso que nossos laços de amor precisam ser fortalecidos, porque na eternidade a relação lá é de amor, não é de egoísmo. Na eternidade a relação é de amor, não é de ódio. Na eternidade a relação é de alegria, não é de frustração e tristeza. Então a nossa jornada aqui precisa ser alegre, porque na eternidade é alegria. Porque é a comunhão plena com Deus. Essa é a primeira coisa que eu preciso entender, o ponto de vista. A gente precisa mudar o ponto de vista.
O nosso ponto de vista é sempre olhando para baixo, é sempre olhando para as coisinhas, para as filigranas, o que eu vou conseguir aqui, o que eu vou ganhar ali, o que eu vou conquistar lá, e esquece de viver de fato, viver a plenitude da vida e até curtir aquilo que já tem, porque o ponto de vista é sempre debaixo do sol e não acima, nas alturas da eternidade. Então, meus irmãos, eu tenho que mudar e tratar o ponto de vista diferente. A outra coisa que eu tenho que aprender é colocar Deus no centro. Eu falei que a vida que a gente vive passa muito rápido. Não tem sentido, eu falei isso domingo passado, quando Deus não está nela. Quando eu disse, domingo passado, e repito agora, que a vida que a gente vive sem Deus é sombra que só passa, é o vapor que aparece e desvanece e é esquecido pelo tempo. Eu preciso colocar Deus no centro. Eu preciso mudar o meu ponto de vista. Eu não posso pensar só naquilo que está debaixo do sol. E eu preciso colocar Deus no meio de tudo, no centro de tudo, no ponto mais alto da minha existência. Ele fala isso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu boto Deus em primeiro lugar, Ele é o meu pastor que não me falta nada, porque tudo é acrescentado, até nos momentos de dificuldade. A história da nossa vida como humanidade é sempre no sentido de excluir Deus. A história da nossa vida como humanidade é sempre no sentido de tirar Deus da jogada. É tirar Deus do contexto. É expulsar Deus e colocar a gente sentado no trono. Essa é a história da humanidade. Você começa a ver essa história em Gênesis, no capítulo 3. Você vai ver isso lá. É sempre excluir Deus. É o maior desastre que acontece com a gente. Quando você faz seus planos para casar, você pensa em Deus nesse negócio? Quando você faz seus planos para ter uma vida profissional, você coloca Deus ali? Quando você vai namorar, você pensa em Deus nesse rolo, para não dizer nesse rala e rola? Quando você coloca, os seus sonhos busca colocar seus sonhos em ação, você pensa assim: pô, Deus, vem comigo nessa, está comigo, estamos juntos. Trata-se, meus irmãos, de colocar Deus no lugar dele. E a gente, às vezes, só busca Deus, só vai atrás de Deus quando tudo dá errado, quando dá ruim. Aí a gente vai: Senhor, socorre aqui, ajuda aí. Quando antes é que a gente tinha que ter colocado Ele, buscar primeiro Deus e as outras coisas são acrescentadas. A gente quer inverter as coisas, a gente quer acrescentar as coisas, aí dá errado, aí a gente busca Deus para socorrer, para ajudar, para dar solução. Meus irmãos, sem Deus, a existência perde significado, a vida perde significado sem Ele. É correr atrás do vento sem Deus. Sem Deus, a família perde significado. Até a família perde significado. Uma família sem Deus não tem sentido. Não tem significado. Família sem Deus. Sem Deus, a igreja perde significado. Muita gente trata a igreja como Deus, a instituição, as coisas da igreja, dinheiro na igreja, como sendo o objetivo, porque Deus não está ali, perdeu o significado. Sem Deus até a igreja perde sentido. Sem Deus, a igreja é um centro religioso vazio. Sem Deus, a igreja é um centro onde religiosos se encontram para repetir ritual, que fala em nome de Deus, mas não vive com Ele como primeiro. Deus em primeiro lugar e as demais coisas sendo acrescentadas. Por isso Ele tem que estar no centro de tudo. Ele tem que ser o primeiro em tudo, para nortear nossos valores, para nortear nossos discursos, para nortear nossa ética, para nortear nossas atitudes.
aqui na sociedade, é Deus em primeiro lugar. Sem Deus tudo perde o sentido. Sem Deus a minha vida não tem sentido. É um corpo que se decompõe. É isso que acontece sem Deus. Então eu tenho que tratar do ponto de vista certo, o ponto de vista além disso aqui. E eu tenho que tratar de colocar Deus em primeiro lugar, no lugar dele. Porque senão eu me transformo em matéria para se decompor. Carbono, um monte de compostos de carbono que depois vão perder sua função e se decompor. No máximo virar adubo. Nada mais. Porque sem Deus tudo perde significado. O que realmente satisfaz? O que realmente satisfaz a nossa vida? Para você que é duro, não tem grana, que está correndo atrás para ter, saiba, você pode conquistar muita coisa. Pode satisfazer seus apetites. Mas só vai satisfazer a alma se você pensar na eternidade e colocar Deus no lugar dele. Porque senão, não satisfaz. Graças a Deus, não satisfaz. Meus irmãos, e eu vou concluir perguntando como é ou como tem sido a sua vida. Como tem sido a visão a respeito da vida que você tem. Uma vida que passa rápido demais. E que para passar bem precisa ter Deus ali. Como é a sua visão? Tem sido assim? Você tem colocado Deus como centro da sua existência? Como alguém que participa da sua existência? O que você acha que seria capaz de realmente satisfazer a sua alma? O que você acha que realmente lhe traria a verdadeira satisfação? Pensa aí você de casa. O que te satisfaz? 2 aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, o Senhor Jesus vai responder uma oração do apóstolo Paulo e vai dizer assim: ô Paulo, a minha graça te satisfaz, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Lá no Salmo 23, que foi citado aqui de maneira maravilhosa, né? Na canção, na ministração, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque mesmo que tudo falte, nada falta quando Ele é o nosso pastor. Nada nos falta quando Ele, de fato, é o nosso pastor. E lá no Salmo 63 vai dizer que o teu amor é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida, o teu amor é melhor que a vida. Olha só o salmista declarando. Por isso ele fala: por isso os meus lábios te exaltarão. O amor de Deus é melhor que a vida. Sabe por quê que o amor de Deus é melhor que a vida? Porque é o amor de Deus que nos dá plena vida. E ele completa: os meus lábios te exaltarão. Então vamos exaltar o Senhor com os nossos lábios. Lábios de quem que não vivem somente, pessoas que não vivem somente debaixo do sol. Pessoas que não vivem somente correndo atrás do vento. Pessoas que não vivem somente para si mesmas. Pessoas que não olham para essa vida como quem olha para as coisas como sendo o objeto de satisfação plena, coisa que nunca será. Pessoas que olham para Deus pela fé e declaram: o seu amor é melhor que a vida, porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Por isso, meus lábios te engrandecerão. Então vamos, como pessoas que têm essa consciência, ficar de pé e vamos encerrar o culto dessa noite declarando isso, cantando, colocando para Ele, diante dEle, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te encha da graça e que Deus te faça ver que o amor dele, de fato, é melhor que a vida.